a história do Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor de todo o Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita, em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro, que possui massa muito maior que a de qualquer outro planeta, que além disso foi falado no vídeo da teoria da relatividade geral, que se você não viu vai estar no card aqui em cima. Os corpos mais importantes do Sistema Solar são os 8 planetas, que giram ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas, isto é, órbitas semelhantes às circunferências. O Sol não está exatamente no centro dessas órbitas, como pode-se ver na figura, a razão pela qual os planetas podem encontrar-se às vezes mais próximos ou mais distantes do astro. O Sol e o Sistema Solar tiveram origem há 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que girava ao redor de si mesma. Sob a ação do seu próprio peso, essa nuvem se achatou, transformando-se num disco, em cujo centro se formou o Sol. Dentro desse disco, iniciou-se um processo de aglomeração de materiais sólidos, que ao sofrer colisões entre si, deram lugar a corpos cada vez maiores, os outros planetas. A composição de tais aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles e o Sol. Longe do astro, onde a temperatura era muito baixa, os planetas possuem muito mais matéria gasosa do que sólida. É o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas perto dele, ao contrário, o gelo evaporou, restando apenas rochas e metais. É o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então agora falaremos sobre os componentes do Sistema Solar. Começamos então pelo Sol. O Sol é a fonte de energia que domina o Sistema Solar. Sua força gravitacional mantém os planetas em órbita e a sua luz e calor tornam possível a vida na Terra. A Terra tem uma distância em média aproximada de 150 milhões de quilômetros do Sol, e a distância percorrida pela sua luz é de 8 minutos. As observações científicas realizadas indicam que o Sol é uma estrela de luminosidade e tamanhos médios, em que no céu existem incontáveis estrelas maiores e mais brilhantes, mas para nossa sorte, a luminosidade, tamanho e distância foram exatos para que o nosso planeta desenvolvesse formas de vida como a nossa. O Sol possui 99,9% da matéria de todo o Sistema Solar. Isso significa que todos os demais astros do Sistema Solar, juntos, somam apenas 0,1%. O Sol é uma enorme esfera de gás incandescente composta essencialmente de hidrogênio e hélio, com um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. O volume do Sol é tão grande que seu interior caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho do nosso. Para igualar seu diâmetro, seria necessário colocar 109 planetas como a Terra um ao lado do outro. No centro da estrela encontra-se um núcleo, cuja temperatura alcança os 15 milhões de graus centígrados, e onde ocorre o processo de fusão nuclear, por meio do qual hidrogênio se transforma em hélio. Já na superfície, a temperatura do Sol é cerca de 6.000 graus Celsius. Agora, então vamos falar um pouco sobre os 8 planetas do Sistema Solar em ordem de proximidade ao Sol. São Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre os planetas citados, os 4 primeiros são planetas rochosos, ou seja, apresentam uma superfície composta por uma litosfera rochosa. Esses planetas, por se encontrarem mais próximos ao Sol, apresentam uma atmosfera gasosa com diferentes composições. Os 4 últimos planetas são chamados de planetas gasosos, por não possuírem uma superfície rochosa e serem compostos por uma densa atmosfera, sendo muito maiores em razão das baixas temperaturas e do afastamento em relação ao Sol. É possível, dessa forma, dividir o Sistema Solar em 3 partes ou etapas. A primeira, mais quente, é composta pelos planetas rochosos, onde se encontra a Terra. A segunda, mais fria, é formada pelos planetas gigantes gasosos. E a terceira, ainda mais remota e congelada, é formada pelos objetos transnetunianos, ou seja, que estão além da órbita de Netuno, o que inclui quase todos os planetas anões e alguns outros corpos celestes recentemente descobertos. Então aprofundemos a ideia.
O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, sendo responsável por cerca de 70% da massa que orbita ao redor do Sol. No entanto, se considerarmos a massa solar, os planetas somados correspondem a apenas 0,135%, contra 0,01% dos planetas anões e outros corpos celestes, e 99,85% do Sol, o que demonstra a magnitude da nossa estrela, quando em comparação aos seus planetas.